Pedro, eu sei que a irreverência sempre é uma marca registrada de qualquer artista, né? E aí, no meu primeiro olhar, eu observei que você utilizou o lado inverso dessa tela para mostrar exatamente o quê? Bom, na verdade, esse quadro foi consequência de um acidente. Eu usava essa tela para calçar, para não sujar o chão. Enquanto eu estava fazendo um quadro que estava no cavalete, eu botava outras telas para elas pingarem e não sujar o chão. E daí depois eu comecei a achar essas manchas expressivas e eu limpava o pincel aqui, ó. Estava limpando, molhava na água e limpando o pincel. E eu pensei, por que não? Por que não? Por que não, né? Por que não explorar isso Ela daí? deixou de ser coadjuvante e passou a ser atriz principal, eu né? achei interessante essa coisa de questionar o suporte da tela, né? De ver que a arte pode estar em qualquer lugar, num guardanapo, onde for. Também, aí você usou o verso do Caetano, né? Foi. Porque és o avesso, do avesso, do avesso. É o contrário. Esse aqui, não sei se estou enganada, mas percebe-se a influência de Picasso, Sim. Né? Tem uma coisa forte Sim, dele. é um Picasso, um artista que eu gosto. E esse trabalho é uma leitura que eu fiz do trabalho dele. E que são o nome dele são Duas Fêmeas a Correr na Praia. Mas o trabalho eu criei uma licença poética e chamei de Abraçando o Vento, porque eu acho que esse quadro transmite uma sensação de liberdade muito grande. É verdade. Inclusive, você abordou no título da obra a traição de Judas. Foi. Né? Por que esse foi o elemento mais importante para você Porque ressaltar? eu acho que é o traço marcante assim da... Eu não sou muito religioso, não. Mas é o que me chama mais atenção naquela cena lá. E a ceia era o prenúncio da traição, né? Onde foi anunciado. É verdade. Então aqui a gente tem aquilo que eu estava falando, das mulheres, né? E as mulheres, não sei se todo mundo tem esse olhar, mas mulher quase sempre está relacionada à sensualidade. É essa a intenção também na tua obra? Eu não sei se tem intenção, acho que procuro fazer coisas meio sem sentido mesmo, eu vou fazendo. E nem sempre tem significados. Eu procuro criar algo que passe uma emoção estética e que as pessoas se identifiquem com isso. Não necessariamente isso tem uma história. É uma coisa assim meio... eu não sei verbalizar isso, se é que se verbaliza, né? Às vezes não, né? Fica no nível do inconsciente mesmo. E tem até falando em inconsciente, uma outra coisa me chamou a atenção nesse quadro aqui, que a primeira leitura que eu fiz, eu não gosto de fazer essas interpretações e questionar o artista exatamente o que é que você quis dizer, mas às vezes a gente tem um detalhe que chama a atenção, e aqui foi o fato de eu perceber que existe uma alusão ao cangaço, alguma coisa assim. Cangaceiros e cangaceiras, ou só cangaceiros, não sei bem. Esse quadro aí eu chamei das Marias Bonitas, que eu fiz uma homenagem aos sertanejos, às sertanejas, e esse lugar que é muito expressivo, com o seu clima, com sua temperatura, com o modo de falar das pessoas. Bom, Pedro, e falando em suporte, né, você optou trabalhar com acrílico no lugar do óleo, né, e isso tem a ver com a escolha da sua técnica também, né? Você falar a história da colagem, superposição, camadas, como é que foi? Porque assim, o uso da tinta acrílica, ela foi consequência de uma experiência negativa que eu tive com a tinta óleo. Que a tinta óleo, ela demora muito a secar e tem um cheiro que eu não gosto. A tinta acrílica também tem um cheiro forte, mas eu acho suportável, né? Dentro dos meus limites olfativos. Mas, e também tem a ver com a questão da ansiedade do meu processo de criação.
porque eu pinto por camadas e sobrepondo. Isso, e a tinta acrílica, ela dá essa possibilidade de que você vá sobrepondo as camadas de tintas, e isso vai criando a textura e vai fazendo o trabalho dessa forma. A gente estava falando da figura feminina e eu comentando com você que finalmente eu encontrei uma figura masculina na sua obra, né? Tá aqui, ele entre, inclusive, uma alusão a gerações muito anteriores, né? Até aos gregos, uma postura do herói grego, do Renascimento. O que ele está fazendo aí entre essas Marias? É como eu falei, nem sempre as coisas têm um sentido, um objetivo norteador do processo. Mas aqui eu fiz uma releitura e tive uma experiência assim foi uma pintura assim mais experimental para mim, porque eu usei das letras, procurei tirar partido das letras como um elemento estético na criação, da sobreposição do desenho em cima de desenhos. E eu desenhei esses fetos também como para reforçar essa ideia do ato criador, que é um desenho uma pintura que está na Capela Sistina do Michelangelo. Tem um pouco esse gesto do dedo de Deus, né? Que é uma obra clássica. Da criação de Adão, né? Da criação de Adão, isso. A gente estava falando em vida, né? Em animação, a mulher como referência de vida, e você estava me dizendo agora há pouco que pretende entrar em outras dimensões que falem também de vida. Sim. Animais, natureza. Sim, os animais, a natureza, tudo isso, todos esses seres que são animados e que demonstram a vida, para mim são muito intrigantes, porque eles demonstram esse mistério da vida, né? E estava falando, às vezes são até mais companheiros, né? Às vezes não falam essa mesma linguagem, mas falam de outra. Às vezes não falam o que não deve, né? Ou falam exatamente o que deve, né? Com o olhar. Com o olhar, né? É isso mesmo. Essa coisa da textura do que você estava falando comigo, nós podemos dizer que torna o seu trabalho, a sua obra, uma coisa não só visual, mas tátil também? Pode-se dizer que sim. Tocar, né? Pode. Que aí a mãe diz pra gente sempre assim, menino, não olhe com os olhos, né? Não olhe com os olhos? Não, olhe com os olhos. Olhe com os olhos. Olhe com os olhos. E eu dizia pra você lá, quando a gente conversou na rádio, no programa da gente, que eu sempre gostei de tocar as coisas que eu via, né? Sentir. Mas a tatilidade, ela às vezes, o tato, ele é a confirmação da visão, né? Porque ou não. Exatamente. Tem um quadro do Caravaggio que aparece uma costela, aí ele vai lá, olha assim, precisa tocar para acreditar na visão dele, né? Então a gente deveria, né, usar os nossos sentidos para complementá-los, né? Porque a gente vive num mundo hoje muito visual, né? Isso. Um mundo que a imagem tem muita aparência. De muito apelo visual. Isso. Inclusive na arquitetura, de formas e mais formas, e às vezes os outros sentidos eles ficam relegados em detrimento dessa hegemonia da cultura visual, né? Você sai de passeio aí pela rua, outdoor em todo canto, essa poluição visual, você fica saturado de tanta imagem, né? E eu acho que você falou dos sentidos ficarem relegados, eu acho que até há uma censura do tato, né? Sim. A gente não tem muito hábito de se tocar de uma forma tranquila, sem que haja uma interpretação sobre o que seria aquele toque, né? Ser uma coisa mais maliciosa. Aí você conduz esse gesto para o sensual. E nem sempre, necessariamente, às vezes o tato é só o conforto, né? O aconchego. Sim, Isso que você falou, né? A confirmação do menino treloso que gosta de ver com o dedo, assim, né? Pular, botar o dedinho. Aí a mãe dá um tapa no chão. Pedro, você aqui se aventurou, né, numa outra arte que é a literatura. Tem um poema que, inclusive, é o nome da exposição, Janela do Olhar.
Como é que é isso? Isso aqui é só uma aventura ou é uma perspectiva de que vai nascer um escritor também por aí? Não, é mais uma aventura e uma exploração na expressão, né, com as letras, e também é uma tentativa de tentar medir em palavras um pouco da emoção que essa exposição traz, que esse quadro Janela do Olhar traz, e um pouco desse significado. Uhum. É esse aqui? É. É esse aqui que está com a gente. Então você se sentiu mais à vontade fazendo, usando a escrita também? Ou você ainda acha que isso que tem barreiras, que não é a sua praia? Não, eu acho que essa linha de fronteira ela deve ser acabada, mas ela existe e eu me aventurei. Eu não sou escritor, não sou poeta, mas eu tento criar uma linguagem com as imagens e não com as letras, né? Uhum. Então, foi uma forma, porque eu acho que a gente não tem que se limitar, a gente não deve limitar a nossa expressão. Eu acho que todo mundo deve se expressar das mais formas possíveis que tiver vontade, e esquecer essa história de dom, de que nasceu com isso ou não nasceu com aquilo. Vai tentando, né? Vai fazendo, e essa coisa eu acho que é só um empecilho para que as pessoas deixem de fazer essa coisa que foi uma divindade que nasceu, que não sei o que. Eu não acredito nisso. Até porque falas em inspiração e transpiração, né? Que toda obra artística tem esses dois componentes. Eu acredito que existe uma ideia, que é a inspiração, que ela só aparece com 99% de transpiração, de trabalho, e que ela acaba surgindo, mas se você não estiver lá todo dia, acho muito difícil a inspiração aparecer. E a inspiração é algo perecível, que se você não executar aquilo rapidamente, aquilo é bem evasivo, aquilo é bem fugaz, vai embora. Então vale a pena tentar outras linguagens, até para quem acha como eu, que desenho muito mal. Eu vou arriscar. Depois dessa, vocês vão ver. Pedro, obrigada por esse encontro, né? Espero que toda a cidade venha ver o seu trabalho, venha registrar. A gente já tinha registrado no rádio, nosso programa do Rádio Educativa. E agora a gente está mostrando para você, né? Conforme prometemos, vocês ouviram falar, agora a gente está vendo o trabalho do Pedro e estão, assim, intimados a vir aqui. Né, Pedro? Obrigadão, sorte e sucesso. Obrigado, eu que agradeço vocês e ter tido essa conversa aqui com você para poder falar sobre o meu trabalho. E muita inspiração, né, para os anos que vêm. Obrigado. A você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia, pela sua cumplicidade, e a gente promete se encontrar na próxima semana. Um grande beijo.